A rodada foi boa, acredite. Eu estou num cenário diferente, mas continuo sendo Gabriel Amaral, jornalista por formação e tricolor de coração. Esse daqui é o escritório aqui em cima de casa, é onde eu vou gravar alguns vídeos, talvez faça live algumas vezes daqui, porque o quarto do meu filho é aqui do lado, né? Então isso vai facilitar, de repente, quando eu tiver que ficar de olho nele, eu vou ter que trabalhar daqui mesmo. Então estou organizando aqui a prateleirinha de livros, isso aqui depois vai dando uma mudança, tá? Tem que a acústica aqui ainda não está 100%, mas aos pouquinhos a gente vai mudando até para ter umas outras opções também de gravação. E vamos falar de rodada, cara, porque rodada que o Fluminense ganha, ela é boa, ponto, né? Só daí você já tira como exemplo alguma coisa assim que você pensa, será que a rodada foi boa? Rodada Fluminense ganhou? Rodada boa, fato. Agora, quando a gente trata do assunto Fluminense se dar bem na rodada, aí é para isso que serve o resumão da rodada aqui. Então você deixa seu like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e vamos embora para a gente poder falar de Fluminense nessa rodada. Isso porque a gente já começa falando dos resultados de sábado, que tem, tem o torcer por quem aqui no canal. Então você que não conhece, é um vídeo que eu lanço antes da rodada, em que eu vou falando resultado por resultado. Esse tem que ser, torça para esse time aqui, torça contra esse time. Aqui você não precisa torcer. Enfim, tem aqui. Mas ainda vou passar rapidamente por alguns jogos, principalmente de sábado, e alguns jogos que tiveram para mim um resultado agradável para o Fluminense, como por exemplo esse Botafogo e Ceará. Acho que o empate foi um resultado bem agradável para o Fluminense, não só pela questão da rivalidade, como eu sempre falo aqui, o Torcer por Quem, o resumão da rodada, eles são programas aqui do canal em que eu penso que é melhor pro Fluminense, e o Fluminense como instituição, ele tá cagando pra rivalidade, quem liga somos nós, né, como torcedores. O rival ir mal não faz o Fluminense ir bem, pra gente faz bem. Então, deixando claro isso, então assim, mas por que foi bom o empate do Botafogo? O Botafogo é um time que pode encher o saquinho, né, aqui por G8 e tal. Não é o campeonato que a gente vai habitar, assim, lembrando. A gente está nesse momento a 13 pontos do diferença do Botafogo. Do Botafogo, 13 pontos para trás, não tem mais ninguém. Então, assim, é uma diferença bem grande. E em relação ao Ceará, também era um resultado agradável esse empate. Se a gente for pensar na semana que vem, inclusive, é um resultado bem agradável esse empate do Ceará, que deixa ele aqui na alça de mira dos times do Z4. E vocês vão ver que na semana que vem tem jogo importante. Outro resultado que afeta muito pouco na nossa vida, né, afeta muito mais indiretamente de Copa do Brasil e tal, é o América Mineiro. Ele ganhou por 1-0 do Juventude, vai cada vez mais afundando o time de Caxias do Sul no Z4. E esse vídeo aqui serve muito para isso também, não só para você saber se o resultado foi bom ou ruim para o Fluminense, mas também para você saber se atualizar um pouco sobre tabela, né? O Juventude hoje é o lanternão do campeonato, tanto em pontos quanto em futebol também. É um time bem pobre de futebol e de alternativas. E o América Mineiro já é nono. O América Mineiro está se especializando em fazer ponto quando ninguém está reparando. Eu estava falando esses dias mesmo de América Mineiro, zona de rebaixamento, emendaram 3 vitórias seguidas e mostra o quanto que o campeonato está equilibrado de nono para baixo. 3 vitórias seguidas tiraram o América do Z4 para nono colocado. O que isso é bom? Cria o abismo entre o G8 e o G9, o que vai fazendo com que a gente se garanta cada vez mais na Libertadores do ano que vem. De bom, esse resultado tem o seguinte: a América ganhando, entra mais tranquilo para jogar contra o São Paulo, e ele tirando o São Paulo é menos um adversário forte, menos um adversário de camisa muito grande na Copa do Brasil. A vitória do Atlético Goianiense em cima do Red Bull Bragantino também é boa. Primeiro pelo mesmo motivo do América Mineiro, só que é esse mais diretamente pra gente. O Atlético Goianiense ganhando e jogando bem, enfim, tá em 19º, 20 pontos, mas tá à beira de sair do Z4, lembrando que o Coritiba ainda joga, né, na segunda-feira contra o Santos. Isso é bom porque eles podem jogar tranquilamente contra o Corinthians quando já fizeram 2-0 no placar. E isso, lembrando, a gente pode pegar o Atlético Goianiense na semifinal. Aí vem sempre aquela mesma pergunta, né? Gabriel, mas se o Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, é porque é pior pegar o Atlético. Não é pior. Isso quer dizer que o Atlético não é horroroso. Mas, assim, na dividida, né, o Corinthians tem um jogador que pode decidir. O Corinthians, nenhum torcedor do Corinthians vai achar bom ser eliminado na semifinal. Talvez alguns do Atlético achem, enfim. Foi bom. E segundo também por frear o Red Bull Bragantino, né? A gente tá aqui, ó, com 1 olho e meio no gato, mas tem meio olho aqui que ainda tá no peixe. Focar na Libertadores, né? Imagina que tenha só G7, a gente tem que garantir essa vaguinha na Libertadores ali também.
E aqui, sem dúvida, o melhor resultado da rodada inteira. Pensando em brigar por título e pensando também na autoestima do torcedor. O Avaí quase venceu o Corinthians. O Balbuena foi buscar um gol de cabeça, sabe-se lá onde, para poder conseguir fazer um empate para o Corinthians. Mas ainda assim, o empate na ressacada é algo que... Sabe quando eu falei do Cuiabá, eu falei muito no domingo que ponto em casa contra o Cuiabá, todo mundo conta ponto? Fora contra o Avaí, quem tá, meu amigo, de oitavo para cima conta 3 pontos. Quem tá de oitavo para cima conta 3 pontos contra o Cuiabá contra o Avaí fora de casa. E o Corinthians só conquistou um, quase não conquistou nenhum. E é aonde deixou a diferença, graças, obviamente, à nossa vitória aqui no domingo, né? Sempre bom destacar, vencemos o Cuiabá no domingo, resultado importantíssimo. Graças a isso, deixou a diferença que era de 3 pontos em apenas um, e lembrando que nos critérios de desempate o número de vitórias está empatado, mas a gente tem um saldo de gols melhor do que o Corinthians. Então, se for o caso da gente empatar e eles perderem, por exemplo, a gente passa o Corinthians mesmo assim. O Fluminense está em terceiro, não subiu em posições, mas subiu na tabela efetivamente. A gente vai agora para resultados ruins, resultados que foram ruins na rodada. A derrota do Flamengo, a derrota do São Paulo para o Flamengo em pleno Morumbi. A forma como foi, para quem não viu torcer por quem, qual foi a justificativa? Você não precisa ir lá ver, né? Qual foi a justificativa que eu dei? Além, é óbvio, do Flamengo ter virado domingo na nossa frente, né? E agora já está atrás, enfim, caiu para a 5ª posição, mas está a 2 pontos, segue ele na alça de mira. O fato do Flamengo, tal qual o Palmeiras, completar a fileirinha de 5 vitórias seguidas. Isso dá muita moral, e para um time como o Flamengo, que embala muito fácil, a mídia já ajuda ele a embalar, e além de tudo tem um elenco qualificado, um bom treinador, isso era uma validação, que até me lembraram depois que aquela vitória, por exemplo, aquela virada contra o Goiás e o 5-3 contra o Atlético Mineiro, deram ao Fluminense a validação de... Ih, rapaz, tá vindo coisa boa aí. Em relação ao Flamengo também ficou essa validação. O Flamengo está engatilhado na Libertadores para classificar no meio de semana. Enfim, tem uma sequência aí de jogos no Brasileirão que podem decidir a vida dele para cima na tabela. A torcida fala de briga de buscar título e etc. Isso é ruim para o Fluminense. Por quê? Porque é mais um adversário nessa briga aqui em cima. Esse 2-0 atrapalhou um pouco, além de, obviamente, ser rival. Palmeiras 3-0 no Goiás. Cara, sendo bem sincero, eu não vou nem colocar o vermelho no Palmeiras, porque também não é assim, nossa, né? Como a gente torceu contra o Palmeiras. Então, assim, esse aqui era o resultado óbvio. Essa era a rodada que o objetivo do Fluminense nessa rodada era não deixar abrir ponto. Era não abrir diferença. Esse era o resultado do Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense não podia tropeçar com o Cuiabá em casa. Porque o Palmeiras não ia tropeçar com o Goiás. Acho que a lógica é meio essa. Palmeiras 3-0 no Goiás, a diferença segue de 7 pontos, segue uma diferença considerável para se tirar, é aquela conta que a gente sempre faz, né? Tem Fluminense e Palmeiras, e eu vou falar já já motivos para você acreditar de que a gente pode passar o Palmeiras. Vai do tamanho da sua fé, mas vamos lá, vou listar aqui uma sequência que pode atrapalhar a vida deles. Considerando que a gente pega eles ainda e pega em casa, né, essa diferença de 7 pontos é de 4 pontos. É muito complicado a gente olhar para a tabela e falar bem assim, a gente está na sequência de 13 jogos invicto e a gente vai conseguir uma sequência daqui para frente que ainda vai tirar 7 pontos de diferença para o Palmeiras, mesmo tendo confronto direto. O fato é, o Palmeiras está voando demais, mesmo sem Gustavo Scarpa, ganhou por 3-0 do Goiás e rimou. Aqui um bom resultado em termos, né? O resultado ideal aqui era o empate. E por que um bom resultado em termos? Porque a derrota do Internacional, eu não diria que ela... O Internacional, ela não é um laranja, mas também não é um vermelho. Ela é um laranjinho um pouquinho mais pegado para o vermelho. Por quê? Aliás, perdão. A vitória do Internacional seria isso. A derrota do Internacional é um verdinho, bem clarinho e tal, meio que amarelo, porque faz pouca diferença na nossa vida. A vitória do Internacional teria feito muita diferença, teria sido negativo, porque o Internacional estaria nesse bolo aqui de 36 pontos junto com o Flamengo, ainda deixaria a gente ameaçado de, num piscar de olhos, a gente acordar na rodada em sexto.
Por exemplo, com o Inter, Flamengo e Atlético Paranaense podendo passar a gente. Agora a gente abriu uma diferença de 5 pontos para o Inter, não tem como, a gente no máximo na próxima rodada termina em quinto. Só que a vitória do Fortaleza, aí essa sim é aquela cor que eu falei, né? É o laranjinho escuro, porque não foi só uma vitória do Fortaleza, foi uma cavalice, um atropelamento para cima dos colorados. Com 1 a menos desde 30 do primeiro tempo, o Fortaleza fez 1-0 no final do primeiro tempo com gol de falta e no segundo tempo massacrou o Inter no contra-ataque. E por que isso é ruim? Copa do Brasil. Fortaleza empolgando, já está prestes a sair do Z4, tem um clássico contra o Ceará nessa próxima rodada e uma vitória do Fortaleza contra o Ceará no clássico pode provocar uma onda extremamente positiva neles e ser exatamente a reação inversa do que a gente esperava no jogo da Copa do Brasil, que é o jogo seguinte, deles virem mais mortos e tal, pelo contrário, virem extremamente empolgados. Vamos torcer para que essa empolgação aconteça no Brasileirão, né? Gosto do Fortaleza, não quero que caia, mas na Copa do Brasil não, beleza? Combinado. Aqui um resultado que, olha, era perfeito, era um resultado perfeito. Até os 40, 50 vral do segundo tempo. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Isso porque a derrota do Atlético Mineiro, eu continuo marcando a derrota do Atlético Mineiro como vermelha. E por que isso? Porque para mim é um time que tem um investimento, qualidade e ambiente para poder... perdão, a derrota não. No caso, a derrota é verde, né? Tem estabilidade, ambiente, enfim, tudo isso que está se ruindo agora, né, com essa derrota, para poder brigar e passar a gente. É um dos times certeza de estar aqui no G4. Só que com 32 pontos e 6 à frente, que é o que a gente tem, e mais do que os 6 pontos, a gente tem 7, porque se eles fizerem 6 pontos e a gente nenhum, a gente continua à frente, porque a gente tem mais vitórias, né? Eles vão a 10 vitórias. Isso começa a se tornar muito interessante. Então essa derrota deles foi ótima, a chance do Atlético Mineiro passar a gente até o final do campeonato vai reduzindo. A vitória do Atlético Paranaense é chata. Aí fica o fio lá no canal 20, Gabriel, mas você fica falando do Atlético Paranaense como se fosse um time espetacular, nossa, não sei o que. Obviamente tem a parte da brincadeira, mas o Atlético Paranaense não é um time para brigar pelo título do Brasileirão para mim. Mas essa questão deles terem 1 ponto a menos que a gente. Lembrando, o Atlético Paranaense está com 1 ponto a menos que a gente, jogando nesse momento 3 competições. Pode ser eliminado, enfim, empatou os 2 jogos, né? Empatou os jogos de ida, então ainda vai decidir em casa, tanto contra o Estudiantes, tanto contra o Flamengo, vai decidir em casa para poder passar, mas assim, se for eliminado e ficar sem nenhuma competição, espera-se que o desempenho deles suba no Brasileirão. E a 1 ponto aqui atrás é chato. Quanto mais times estão aqui disputando, né, Atlético Paranaense não é para mim um time gigante, mas é um time que o G4 não estranha para eles. Não é o América Mineiro, não é o Fortaleza no ano passado que o G4 era estranha para eles. Não, para o Atlético Paranaense não é. Então, o empatezinho estava perfeito. Para que foram inventar aquele terceiro gol do Atlético Paranaense, cara? O empate era ideal, mas enfim. Bem, vamos dar para ver a rodada, como eu falei, foi interessante. O Corinthians foi ótimo esse empate do Corinthians, o melhor resultado para mim da rodada, depois, obviamente, da vitória do Fluminense. A distância para o Palmeiras continuou complicadinha. Mas eu prometi te mostrar um negócio, não prometi? Te mostrar por que você pode acreditar em relação ao Palmeiras da gente tirar a diferença. Bem, se a gente pegar os 5 primeiros times, principalmente Palmeiras, Flamengo e Corinthians, na próxima rodada Palmeiras e Corinthians se enfrentam. Então, se o Fluminense na próxima rodada, pegando o Inter no Beira-Rio, jogo chato, se o Fluminense ganhar o seu jogo na próxima rodada, ele sabe que ou ele é vice-líder, né, passando o Corinthians, ou ele diminui a diferença para o Palmeiras. Ou até os dois. O empate, por exemplo, a gente tira 2 pontos de diferença para o Palmeiras e passa o Corinthians. Para mim seria um resultado ótimo a gente terminar a rodada, por exemplo, com 41 pontos, o Corinthians com 40 e o Palmeiras com 46, já tirando 3 pontos. E o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense, 4º e 5º. O G6 vai se enfrentar. Só que, desses 6 times, o que está mais em queda livre é o Internacional, de desempenho e de pontos. O Corinthians ainda está de desempenho, mas não tanto de pontos. Essa rodada vai ser primordial para o desempenho do Fluminense. Mas por que eu falei do Palmeiras? Porque na rodada seguinte, aí alivia, né?
o Palmeiras, o Fluminense vai pegar o Coritiba em casa, o Corinthians vai pegar o Fortaleza fora de casa, um jogo, tal, mas não é isso tudo. O Atlético Paranaense vai pegar o América Mineiro e o Palmeiras, tá bom, vai pegar o Flamengo. Ou seja, primeiro e quinto hoje se enfrentando. É no Allianz Parque? É, mas ainda assim é chato. E na rodada seguinte, vem o jogo entre Fluminense e Palmeiras, e enquanto o Flamengo vai estar pegando um clássico, e o Corinthians vai estar pegando o Red Bull Bragantino, além do Atlético Paranaense indo visitar o Ceará. Ou seja, jogo difícil para todo mundo, mas a nossa vitória vale 6 pontos. Porque o Palmeiras não fazer 3 pontos é de fato um negócio muito difícil. Então, esse cenário das próximas 3 rodadas, lê-se até o final do mês de agosto, ele é primordial para o Fluminense em briga pelo título. Principalmente porque depois, se não pontuar tanto, então a gente vai focar mais em Libertadores, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo na Arena da Baixada, e esse talvez brigando ali por G4 e tal. E o Palmeiras, se vier um pouquinho mais abalado, pode perder ponto, não é o jogo moleza, né? Pode perder ponto pro Red Bull fora de casa. A sequência do Palmeiras no retorno, ela é muito ingrata, né? Até a 25ª rodada, e a gente pode tirar pontos daí. Na verdade, a sequência de todo mundo é ingrata. O único que tem um jogo aqui dos 5 primeiros, que tem um jogo um pouquinho mais aberto, é justamente o Fluminense na 23ª rodada, que pega o Coritiba em casa. Porque Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar, o Atlético Paranaense também tem um pouquinho de facilidade com o América Mineiro em casa, mas ainda assim o Coritiba é pior do que o América, a gente já falou disso aqui. O cenário tá se abrindo, cara, mas a gente vai precisar de uma sequência. É aquele negócio, né? Tipo assim, é de boa um jogador tomar... Vou dar outro exemplo. É de boa você ganhar os 3 próximos jogos? Mas você tá na sequência de 50 vitórias. Aí, meu amigo, parece que fica mais pesado o pé, não é? É a mesma lógica em relação ao Fluminense nesse momento. Tem que ganhar os próximos jogos para se manter vivo em briga pelo título. Se o Palmeiras vai tropeçar no momento do campeonato, esse momento será esse agora. Se tiver um momento que o Palmeiras vai tropeçar, esse deve ser o momento. Então é hora da gente pontuar e se colocar como postulante ao título, lembrando que nesse meio do caminho tem Copa do Brasil também. É isso. Até a próxima. Se você discordou de algum dos resultados que eu coloquei de alguma coisa, comenta aqui embaixo. E diz aí o que achou do cenário também. Dá até pra mostrar aqui, ó. Tem mais livros, enfim. Tem outras coisitas aqui. A cadeira que ainda é genérica. Até a próxima. Valeu.